E isso era uma tentativa que era usual na igreja, quando alguém se manifestasse contra e a igreja não conseguia convencê-lo a se retratar, normalmente a igreja o promovia, dando-lhe um cargo superior, né? Então era o famoso cala-boca, né? Promove para ficar quieto. Tinha que ser batizado, por isso que dentro da igreja católica é uma pressa para que se batize o quanto antes o bebê, para que não morra na condição de pagão. Na Reforma Protestante, a gente passa a ter o Evangelho como principal e a Igreja como comunicadora deste Evangelho. Exato, isso é a diferença. Olá, este é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Eu sou o pastor Wilson do Amaral Filho e nós estamos realizando este podcast a respeito de história da Reforma Protestante. Está conosco e tem falado nos podcasts anteriores o presbítero Vlander Zickel, a quem nós saudamos. Boa tarde. Boa tarde, prontos para mais um episódio? Prontos? Vamos dar continuidade então. Isso. Né? Onde estamos hoje? Estamos dando continuidade ao assunto, os predecessores da reforma, né? Passando assim rapidamente. Nós já vimos sobre Wycliffe, na Inglaterra, e o outro de maior expressão agora também é Jan Hus, na chamada ex-Tchecoslováquia. Alguns dados importantes, né? Nascido em 1369, para ter uma ideia aí de tempo, né? Na cidade de Ruzinek, daí vem o nome dele, né? Ele era um padre, filósofo, também professor na Universidade de Praga, né, que hoje é a República Tcheca. Lembrando que a Tchecoslováquia agora é República Tcheca e República da Eslováquia, né? Antes era uma coisa só. Ele, naturalmente, estudou os tratados filosóficos de Wycliffe, iniciou movimentos, então, que acabou alterando as relações do papado com o próprio governo tcheco, né, na oportunidade. O que mais que ele tinha? Assim, ele defendia a autoridade das Sagradas Escrituras sobre a tradição da Igreja, no caso da Igreja Católica, e também a autoridade das Sagradas Escrituras sobre a palavra do Papa, que era tida como a palavra de Deus, né? Criticava a riqueza e luxuosidade ostentadas na época pela Igreja, no caso a Igreja Católica, claro, e priorizava a fé cristã em vez do acúmulo de riqueza material. Mas ele era um asceta? Ele defendia o ascetismo ou não? Não. Ele era mais aberto, né? Entendo. Não tinha aquele negócio de disciplina que você tinha que se martirizar, né? Tinha que viver de jejum, de se punir, né? Questão de penitências para ele também. É. Muito bem. Ele também foi considerado, né? Acabou sendo considerado herege. Claro, todo mundo que contrariava algum princípio, algum dogma da igreja, né? Era considerado herege. Ele foi chamado lá em Constança para nós, né, na Alemanha, para que ele explicasse o porquê que ele estava destoando em alguns princípios da igreja. Mas lá a turma acabou interrogando, queria que ele se retratasse daquilo tudo. Ele acabou sendo condenado e foi para a fogueira. Não interessava a lógica dele, não interessava que as afirmações dele estavam corretas à luz das Escrituras. Eles não queriam nem ouvir. Não podia prevalecer nada acima do que já estava pré-estabelecido, né? E isso era uma tentativa que era usual na igreja, quando alguém se manifestasse contra e a igreja não conseguia convencê-lo a se retratar, normalmente a igreja o promovia, né, dando-lhe um cargo superior, né? Então era o famoso cala-boca, né? Promove para ficar quieto. Uma prática que até hoje tem sido aplicada, né, na sociedade aqui nossa. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais parecido com aquele lá. Exatamente. Exatamente. Não pode se manifestar de forma contrária. Tá? Então, ele acabou sendo condenado, foi queimado, porque na condição de herege tinha que ser queimado, né? Isso aconteceu em 6 de julho de 1415. Portanto, cerca de 102 anos antes
da promulgação das 95 teses, né? Mas você tem alguma conclusão que pode nos ajudar a respeito de como nós devemos nos comportar hoje? Assim, em função disso que nós vimos, né, tanto dos predecessores como mais tarde vamos ver aí dos reformadores, quem acabou sendo, se eles estão proibidos, eram proibidos de se manifestar contrariamente, né? E hoje a gente vê isso acontecendo, a quem cabe o trabalho, a responsabilidade da divulgação da palavra. Então, hoje, a nossa geração, é responsável em passar isso para a próxima geração também, né? Como é afirmado em 1 Timóteos, de 1:3-7, 18-19, ou até Atos 24:16. Outra coisa agora, né? Nós vamos ver, sempre que houve uma manifestação, vamos dizer assim, de rompimento, tentativa de desvio em relação às leis divinas, houve a intervenção do próprio Deus aqui, né? Nós vimos isso em Adão, Noé, no caso do dilúvio, no caso do Egito, Moisés. Depois, para a correção da própria humanidade, Cristo, nós chegamos a falar rapidamente sobre isso. E depois com o romanismo, né? Sempre se referindo, quando estão se referindo à reforma, a gente diz respeito à Igreja Católica Apostólica Romana, não tem nada a ver ainda com a ortodoxa, tá? Ortodoxa a gente fala mais para frente. Mas o que acontece? Depois, quando tem a época de Lutero, né, o romanismo, que vai provocar a chamada reforma, né, e depois reforma protestante, nós lembramos que daí é um movimento religioso com origem na Europa, né? E a consequência dessa reforma vai ser uma divisão no cristianismo ocidental, não é no cristianismo oriental ou ortodoxo, é no cristianismo que está localizado na Europa, né? Esse movimento de reforma, né, já adiantando um pouco, ele vai estabelecer um novo sistema de vida das pessoas, né? Devido aos novos parâmetros, novos valores que vão ser decorrentes da própria reforma. Por exemplo, o que é salientado para a diferenciação entre o protestantismo e o romanismo, que se evidencia até os nossos dias, né? Os costumes, as tradições, a própria educação do povo, o conhecimento, a parte intelectual, a parte cultural, o desenvolvimento dos próprios países, né, em função dos novos conhecimentos e do novo proceder do ser humano, a maneira de ser do indivíduo, né, que diz respeito como é que é o comportamento dele antes e após o conhecimento da reforma, antes e após a conversão do próprio homem, né? Então, essa reforma que nós já vamos falando um pouquinho, ela define duas maneiras diferentes de abordagem e entendimento da instituição igreja e da própria vida espiritual da igreja, né? Por exemplo, o protestantismo, nós sabemos que a salvação é função do quê? De Jesus, da aceitação de Jesus. E ele se difere. Por que é tão diferente do catolicismo? O catolicismo não tem a salvação através de Jesus. Eles têm esse padrão, essa aceitação, mas também tem que ter o que? A contribuição da igreja. Esse é o problema. Então, para o catolicismo, a salvação do ser humano depende da aceitação de Cristo, mas depende também da intervenção da igreja. Mas a teologia da igreja foi baseada exatamente nas palavras de Jesus a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu te darei as chaves do reino. Então eu estou imaginando que quando os primeiros foram pensar a igreja, eles se entenderam como responsáveis pela salvação das pessoas, e nós sabemos que eles chegaram a afirmar, ora, fora da igreja não existe salvação. Os reformadores também entendem assim, fora da igreja, mas não é a igreja em si. É a igreja visível, é a igreja de Cristo mesmo, composta de todos os salvos em todas as épocas. Exato. O que se criou foi a chamada teologia do sacerdócio, onde a influência do sacerdote era fundamental
também para levar o homem à presença do próprio Deus, não é? É importante que essa teologia do sacerdócio é que dominava a própria igreja e se afirmava, né, como o pastor mencionou aqui também, a salvação só poderia ser alcançada, né, conforme o conceito da época, através da ministração da igreja por meio dos sacerdotes e por meio da administração dos sacramentos, né? Aí a gente vê várias passagens, né, desde Romanos 30, 20, quando diz que, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, né? Levíticos 27, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Esse sede santos é no sentido de prioridade, de ser separado para Deus, né? Sim. Não para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus, tá? Levíticos 20, 26, ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus, tá? E tem outras passagens de João, 1 João 1, 8, 9 e 10, com ênfase para o versículo 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, tá? Aí eu peço para os amigos, irmãos ouvintes, para recorrerem também ao material que está disponível para a gente falar um pouquinho sobre essa diferenciação no conceito de salvação da pessoa, né? Normalmente a gente gasta um tempinho na classe normal do curso aqui, por isso que eu peço para que veja essa primeira figura, onde mostra, é uma pintura, né? Onde mostra vários barcos, né? Estão o que seria aqui numa entrada, né? Um tipo de um braço do mar aqui, e a gente vê vários barcos. O primeiro barco aqui, na primeira figura, a gente vê todo mundo de preto, não é? No outro, um pouco mais para a direita da página, todo mundo de branco e tem uma pessoa de vermelho, né? Vejam uma grande diferença já aí. Os dois barcos estão estendendo uma rede, né? Quando fala que seriam transformados de pescadores, vamos dizer, de peixe para pescadores de homens, não é? Sim. Então os dois, eles jogam, tá? Está simbolizando, joga a rede, virando a página para a página seguinte, dá para ver melhor a rede, né? Nesse primeiro barco que aparece aqui agora, pessoal de preto, a gente vê que tem a Bíblia sendo ressaltada, então já se configura o que? Um barco protestante, tá? Isso veio cerca de 2 séculos depois por um pintor holandês, né? E a gente vê o uniforme tradicional do que seriam, vamos dizer, os reformadores, né, os pregadores, já protestantes, e com a Bíblia na mão. A gente vê que não tem um certo desespero aqui das pessoas que estão se apegando para serem salvas, né? Elas estão na rede, elas estão numa posição o quê? De agradecimento, né? Buscando o quê? Como que uma santificação, tá? Uma devoção já, tá? Não está tendo necessidade, a gente observa, de quem está no barco, de ter que estender a mão para puxar ninguém da água. Eles já estão na rede, que é a rede da salvação, tá? Agora, se a gente virar, e isso é tudo, a gente vira agora para a próxima página, a gente vai ver o barco que está simbolizando o quê? A igreja da época, a igreja católica, né? Pessoal de branco e tem a figura de um vermelho aqui, que eu reputo como sendo o próprio Papa. Aqui tem alguns detalhes também que diferenciam. A gente vê, tem a mesma rede, só que tem alguém estendendo. Já tem um cara aqui quase fora do barco, com o braço para puxar alguém. Simbolizando que esse alguém, embora a rede fosse jogada, ele só vai ser salvo se a igreja puxar ele para dentro do barco para segurar. Ou seja, a dependência realmente da igreja para poder ser salvo. A gente vê que nem uma gaiola aqui, em cima onde tem um bebê, né? Isso não tem no barco protestante. Simbolizando o quê? O bebê totalmente incapaz, né, de qualquer coisa,
significa que ele só pode ser salvo se ele estiver o quê? Preso ao barco que representa a igreja. Ou seja, tinha que ter o quê? Tinha que ser batizado. Por isso que dentro da Igreja Católica é uma pressa para que se batize o quanto antes o bebê, para que não morra na condição de pagão. Entendo. Certo? Então eu lembro até a minha avó, quando a minha irmã nasceu, né? Minha irmã hoje ela é bem provida e tal, né? Mas ela era raquítica na época. A minha avó em cima da minha mãe, Itália, precisa batizar logo essa criança, né? Não falava o porquê, mas a gente sabia, né? Então, isso daqui é uma outra coisa que mostra a dependência da igreja, quer dizer, o bebê tem que estar preso à igreja, tem que passar pelo batismo, porque senão não há salvação, dentro do conceito lá, né? E depois, se a gente virar mais uma vez a próxima pintura, a gente vê que tem um barco indo em sentido, vamos dizer assim, quase que 90 graus um do outro. Então a gente vê o quê? A gente vê um barco protestante, está vindo para o lado onde só tem o pessoal de preto aqui, né? E o outro barco, que com o bebê, inclusive, que é o barco que representa a Igreja Católica, ela está se dirigindo para o grupo onde a gente vê aqui vamos dizer, como se fosse uma ilha, todo mundo de vermelho e branco. Então é como se fosse uma disputa pelas almas, né? Entre protestantismo e catolicismo. E tem aqui como um arco-íris mostrando a união, e que seria como que o caminho para se chegar ao céu, tá? Então mostrando a diferença entre as duas escolas, as duas teologias da época. Eu acho interessante essas figuras aqui. Quando fala desse pintor, Uhum. o que a gente sabe a respeito dele? Ele era um católico? Ele era um protestante? Não se sabe. Não, isso eu não cheguei a pesquisar nesse nível, não. É a arte, na verdade, criticando ou avaliando as duas posições. As duas escolas da época. E é interessante a gente observar, então, esta ideia de que a igreja naturalmente pega uma pessoa e ela, ao batizá-la, já considera uma pessoa cristã. Não. Então, o que essa pessoa cristã tem que fazer na sua vida é seguir os sacramentos da igreja, frequentar a igreja, participar A tradição da igreja. Aceitar a tradição da igreja, e isso resolve o problema dela. Ele estaria inserido no que a igreja chama da amizade com Deus. Isto. Então, é o sinergismo, é a contribuição da pessoa para com a sua própria salvação. Exato. E no conceito reformado, a igreja não é intermediária do processo de salvação. A igreja é a própria pessoa convertida. E a função da igreja não é garantir a salvação de ninguém, mas é proclamar, de um lado, o evangelho, que não pertence à igreja, pertence a Deus, e do outro lado, preparar os cristãos para se encontrarem com o dono da igreja, que é Cristo. Certo. Então, diante desta diferença assim muito grande, nós podemos concluir e podemos afirmar que o evangelho, dentro da perspectiva católica apostólica romana, é apenas uma mensagem, mas que compete à igreja executar e dar valor a essa mensagem. Exato. Enquanto que na reforma protestante, a gente passa a ter o evangelho como principal e a igreja como comunicadora deste evangelho. Exato. Essa é a diferença. Nós estamos chegando ao fim deste episódio. Foi tão rápido, não é? Passou muito rápido. Passou muito rápido, mas nós queremos convidar você que nos ouve para participar dos episódios anteriores e também participar do próximo episódio,
porque nós vamos continuar conversando a respeito da história da Reforma Protestante. Então, até a próxima vez. Um forte abraço para você. Até a próxima, então. Um abraço a todos.